Olá, crianças. Tudo bom com vocês? Espero sim, que sim. E aí, como foi a avaliação? Todo mundo se saiu bem? Foi tranquilo? Teve uma questão que não deu certo, né? Que eu já estou sabendo. Vai ser anulada, provavelmente, dependendo da situação, tá? Espero que todos tenham se saído bem. Eu fiz uma avaliação não muito difícil, né? Bem tranquilo, para que todos saíssem bem, tá bom? Então, hoje nós estamos aqui novamente na segunda-feira e vamos dar continuidade à aula de matemática, capítulo 14. Lembram que nós já tivemos duas aulas de matemática que fala de divisão, né? Divisão para valer, o nome do capítulo. Então, a gente hoje vai dar continuidade, tá certo? A esse capítulo. Vamos lá, vamos começar? Antes de iniciarmos, é importante que vocês estejam com o livro, tá bom? Que estejam com o livro em mãos, que a gente vai utilizar o livro hoje, que vocês estejam num lugar tranquilo, com fone de ouvido, né? Concentrados, tá bom? Procurem prestar atenção na aula, procurem estar atentos, tá? Porque a gente não consegue aprender matemática ou qualquer coisa, mas principalmente matemática, sem atenção, tá? Então a gente tem que colocar isso na nossa cabecinha, tá? Eu preciso estar concentrado, eu preciso estar atencioso para aprender, tá bom? Isso só depende de vocês, tá bom? Só depende de você que está aí me vendo e me ouvindo. Então, se a aula tiver, se começar a cansar, começar a ficar, ai, não aguento mais, dá uma paradinha, vai fazer outra coisa, depois retorna e continua a assistir a aula. O importante é que você entenda o que eu estou tentando, o que eu estou ensinando e que você compreenda e tenha sucesso, tá bom? Aprenda e tenha sucesso no aprendizado, tá certo? Então, vamos começar. Vou abrir os slides, tá? Vamos lá. Do começo, capítulo 14, dividir para valer, aula 3, parte 3. Deixa eu ocultar aqui. Pronto. Ideia de divisão. Conceito, né? Vamos entender novamente, relembrar o que é divisão, tá bom? A divisão é a operação matemática utilizada para repartir uma quantidade em partes iguais. A divisão possibilita a resolução de diversos tipos de situações cotidianas. Por isso, é importante compreender seu funcionamento para aplicá-la adequadamente. Então, a divisão ela traz a ideia de quê? De repartição, de repartir, de dividir, de distribuir uma quantidade em partes iguais, tá bom? E para que a gente consiga dividir de forma correta e para que a gente consiga resolver problemas diversos, é preciso que a gente compreenda como se faz isso, como funciona, tá bom? Compreenda a sua aplicação. E aí eu trouxe dois exemplos para que a gente consiga compreender um pouco mais. Exemplo 1. Se 20 pirulitos serão distribuídos igualmente. Atenção para essa palavra, distribuídos igualmente, tá? Toda vida que eu tiver essa palavra em uma situação problema, automaticamente eu vou saber que isso está tratando de uma divisão, tá certo? Porque é esse distribuir, essas palavras distribuído, dividido, repartido, igualmente, traz a ideia de divisão. Então, se 20 pirulitos serão distribuídos igualmente entre quatro crianças, quantos pirulitos cada criança receberá? Então, como é que eu vou resolver esse problema? Eu posso resolver fazendo uma representação gráfica, ou seja, um desenho, como está aqui explícito, né, nas imagens dos pirulitozinhos, tá vendo? Então, aqui, se eu for contar todos, eu vou ver que tem 20 pirulitos, tá?
Se eu dividir esses 20 pirulitos em 4 partes, eu vou ter uma quantidade de pirulitos em cada parte, certo? E aí eu vou encontrar a solução, que aqui no caso tem quantos pirulitos em cada parte? 5. Ok, por a representação gráfica dá para resolver, ok. Mas também dá para resolver utilizando o algoritmo da divisão, tá bom? Então, se eu fizer essa divisão 20 dividido por 4, eu vou encontrar o resultado 5. Por quê? Porque eu tenho dividendo o número total de pirulitos, que é 20. O 20 está sendo dividido por 4, que é o divisor, que é a quantidade de crianças, não é? Então, se eu for aqui no divisor e for lá na tabuada de multiplicação, relembrar a tabuada de multiplicação, eu vou encontrar o número 20, sabe onde? Em 4 vezes 5. 4 vezes 5 é igual a 20. Logo, 20 dividido por 4 é igual a 5. Tá bom? Próximo exemplo. Tenho 18 flores e vou reparti-las igualmente. Olha só de novo essa palavra, reparti-las igualmente. Não é? Reparti-las, distribuí-las entre 6 vasos. Quantas flores colocarei em cada vaso? Então, novamente, essa situação, problema, o que é que ela está tratando? Está tratando de uma divisão. Tem um total de flores e quero distribuir essas flores, repartir essas flores em 6 vasos. Novamente, tem o exemplo da representação gráfica e tem também o exemplo do algoritmo usual da divisão, tá bom? Tem uma operação matemática da divisão abaixo. Então, o que acontece? Acontece que eu vou pegar essas 18 flores total e vou dividir elas por 6, porque eu vou dividir as 18 flores em 6 vasos. Quando eu fizer 18 dividido por 6, lá na tabuada de 6 eu vou encontrar o 18, sabe onde? Quando eu multiplicar o 6 vezes os 3. 6 vezes 3, 18. Logo, 18 dividido por 6 é igual a 3. Isso significa que em cada vaso vai caber 3 flores. E aí eu encontro a solução. Agora vamos entender um pouco o que é algoritmo, tá bom? Que ficou aqui coberto, mas aqui é o que é algoritmo. Vamos relembrar, tá? Algoritmo é um conjunto de regras utilizado para a resolução de operações matemáticas. Vamos ver. Mas o que é isso, professor? Gente, a gente usa direto o algoritmo, não é? Olha só o que é um algoritmo. Certo? O algoritmo da divisão é o quê? Quando eu tenho uma situação, problema para resolver, uma operação matemática para resolver, eu devo seguir alguns passos, certo? E aí eu vou exemplificar para vocês, passo a passo, como se faz uma divisão, utilizando o algoritmo usual da divisão. Passo 1, primeiro passo. Gente, toda divisão, operação de divisão ou multiplicação, qualquer operação matemática em que eu vá resolver utilizando o algoritmo, eu tenho que seguir regras, eu tenho que seguir o passo a passo, tá bom? Então, vou aqui explicar para vocês quais passos que eu devo dar para poder resolver corretamente essa operação, que no caso é uma divisão. Passo 1, vamos armar a operação da divisão. Então, já armei aqui, né? Coloquei o dividendo no lugar dele, que divide o número 55 por 2, ou seja, 55 é o dividendo e o 2 é o divisor. Né? Então, o que é que eu fiz aqui? Peguei, coloquei o dividendo no lugar dele, coloquei a chave, que a gente pode chamar isso aqui de chave, certo? Eu prefiro chamar de chave. E aí eu passei a chave aqui para repartir e coloquei o divisor dentro da chave. Tá bom? Então, a primeira coisa que eu fiz, armei a operação de divisão. Segundo passo, vamos considerar agora somente o primeiro dígito do dividendo, ou seja, eu peguei aqui no caso, eu peguei aqui só o primeiro dígito do dividendo e separei. Só vou considerar ele por enquanto, tá bom? E em seguida pensar em um número Q, né? Depois que eu coloquei ele, eu separei ele do outro dígito, usei só o primeiro dígito, eu vou
pensar em um número que, multiplicado por 2, seja igual a 5. Ou seja, eu vou lá no meu divisor, vou atrás de buscar na tabuada de 2, na tabuada de multiplicação de 2, qual número que seja igual ou que seja menor e chegue mais próximo do número 5. Logo, eu vou saber que 2 vezes 2 é igual a 4. 2 vezes 3 é igual a 6. 6 é maior que 5, já não é válido. O 4, então, é o número que é menor do que 5 e que chega mais próximo, né? O antecessor de 5. Então, eu vou aqui. 2 vezes 2 não é 4? Coloco o 2 aqui embaixo no quociente. 2 vezes 2, 4. E coloco o 4 logo abaixo do 5. Faço a subtração. 5 menos 4 sobrou 1, certo? E aí o que acontece? Agora, devemos dividir o resto da divisão por 2. O que acontece aqui? Deixa eu voltar. Eu resolvi dividir o primeiro dígito, só que ainda tem o segundo dígito. Então, depois que eu terminar essa operação de subtração, por mais que sobre 1, 2, tanto faz quanto sobre, eu sempre vou ter que colocar o outro dígito, tanto faz quanto sobra não, porque normalmente sobra um número menor que seja 2, tá bom? Sobrar um número menor do que 2, que não dê para fazer uma divisão, eu vou e desço o 5, o outro dígito. E aí, ó, eu desci o outro dígito aqui para o lado do resto, do que restou, e aí continua a operação. Passo 3. Agora, devemos dividir o resto da divisão por 2. Na tabuada do número 2, temos que 2 vezes 7 é igual a 14. Assim, não é 15? Aqui não se tornou 15? Depois que eu desci o dígito aqui que sobrava? Sim. Aí o que acontece? Acontece que eu vou subtrair 15 menos 14 e colocar o 7 aqui. Por quê? Porque 2 vezes 7 é igual a 14. E coloco o 14 logo abaixo do 15. 15. Faz a subtração e sobra 1 de resto. Certo? Então, qual é o resultado aqui? O resultado quociente da divisão é igual a 27, com o resto igual a 1. Então, assim, finalizando a minha operação, eu encontro o resultado que é o quociente, tá bom? E encontro o que restou, se restar. No caso aqui é o 1. Divisão exata e divisão inexata. Olha, preste atenção nessa divisão, certo? Essa divisão ela é uma divisão exata. Por quê? Porque quando as divisões, qualquer divisão, certo? Quando você fizer uma divisão e essa divisão tem resto igual a zero, tem resto zero, a gente chama de divisões exatas. Então, essa divisão, como tem o resto zero, é uma divisão exata. Quando as divisões têm como resto números diferentes de zero, que seja 1, 2, 3, 4 e assim por diante, são chamadas divisões inexatas, tá bom? Grava isso, tá? Então, toda divisão em que o resto seja diferente de zero, eu chamo de divisão inexata. Inexata, tá bom? Ou seja, que não é exata, é inexata. Certo? Agora eu quero que vocês vão praticar um pouco mais, tá bom? Vamos abrir o livro na página 92, certo? Primeira questão da página 92 do livro. Vamos lá pegar. Quem não está com o livro aí próximo, para o vídeo e pode ir lá pegar, certo? E aí eu vou ficar aqui pertinho de vocês agora. Vamos botar bem aqui. E aí aqui a gente vai abrir página 92 do livro, primeira questão. É justamente essa página aqui. Aperte o passo, primeira questão. A mãe de Augusto vai servir cachorro-quente no aniversário dele. Acompanhem o texto, acompanhem a leitura para entender, tá certo?
A mãe de Augusto vai servir cachorro-quente no aniversário dele. Ela calculou que precisa comprar 120 salsichas para que cada criança possa comer 2 cachorros-quentes. Ok. Então, o que a gente sabe aí? O que a gente já sabe desse problema. E vai ter um aniversário, que é a mãe do Júnior, né? Que é o aniversariante. Do Augusto, na verdade. Júnior, né? O aniversário do Augusto. E aí a mãe dele quer porque aqui todo mundo coma 2 cachorro-quentes. Fartura, né? Para isso, ela vai precisar de 120 salsichas, certo? E 120 pães, lógico, né? Porque uma salsicha dentro de cada pão, né? Ok, isso aí a gente já sabe. Vamos para o primeiro problema. A. No supermercado, as salsichas são vendidas em pacotes de 6 e de 10 unidades, certo? Então, aqueles pacotinhos de salsichas, né? Então, lá no supermercado tem 2 opções. Tem o pacote de 10, que vem 10 salsichas dentro, e tem o pacote de 6, que é o menorzinho, que vem 6 salsichas dentro, certo? E a mãe de Augusto quer comprar pacotes de um só tipo. Ok, igual. Tá vendo? Igualmente, ela quer comprar só de um tipo, então, tranquilo. Já sei que isso aqui se trata de uma divisão. Porque ela quer comprar pacote de um só tipo. Quantos pacotes ela poderá comprar para ter 120 salsichas? Tranquilo. Então, eu tenho um total de salsichas, 120, não é? E eu tenho 2 opções para comprar. Eu não, né? A mãe do Augusto. Eu não como cachorro-quente, eu como cachorro-quente uma vez no ano, gente. Porque, se vocês não sabem, a salsicha não faz bem à saúde, tá? Não faz. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao se alimentar com a salsicha, tá bom? Só para salientar. Pois então, pronto. A mãe da Augusta, ela foi no supermercado, ela foi comprar 120 salsichas, ela chegou lá e encontrou 2 tipos de pacotes. O pacote que vem 10 e o pacote que vem 6, certo? Ela quer comprar tudo, ou só com 10, ou só o pacote só com 10, ou só o pacote com 6, né? E aí o problema quer saber quantos pacotes ela vai comprar. Ela vai precisar comprar para levar para o aniversário. Alguém sabe? Alguém já pensou? Raciocinou aí mais ou menos como faria? Voltando aqui para o Jamboard. Olha só. Como é que eu vou resolver esse problema? Eu vou ser uma pessoa muito legal e vou ajudar a mãe do Augusto, tá? A gente vai ajudar. Eu não, nós, né? Nós. Então, a gente vai ajudar, certo? Eu sei que são 120 salsichas, né? Então, eu vou pegar e vou fazer essa divisão dividindo essas salsichas no pacote que vem 10 salsichas e dividindo essa quantidade total de salsicha no pacote que vem 6. E aí a gente vai saber quantos pacotes ela vai ter que levar, certo? De cada um. Tá bom? Vamos lá, vamos fazer. 120 dividido por 10. Fácil. O que é que eu faço aqui? Vocês lembram do passo a passo? Já fiz o primeiro passo, armei. O segundo passo, vou separar o primeiro algarismo, que lá eles falam dígito, mas é algarismo, tá? Vou dividir o primeiro algarismo aqui. 1 dividido por 10, dá? Eu tenho 1, vou dividir para 10 pessoas, dá? Não dá. Inteiro não dá, né? Se eu tenho um pedaço de pão e vou dividir para 10 pessoas, não tem como eu dar esse pão para 10, é só 1. Se o número for menor, se o algarismo, certo? For menor, o algarismo que estiver aqui eu vou separar, certo? For menor que o divisor, que no caso é o 10, não dá para dividir. Então, eu vou ter que pular e marcar os 2 algarismos juntos. Os 2 primeiros algarismos, que aqui no caso é 12. Então, eu vou pegar esse 12, certo? E vou... Ok, tem o número 12 aí para dividir primeiro, certo? Já dividi, já separei ela. 12. Aí eu vou recorrer aonde? A tabuada de 10. E vou ver qual número é igual a 12 ou que é menor e chegue mais próximo de 12. 10 vezes 1,
10. 10 vezes 2, 20. Logo, eu sei que o número mais próximo que dá para dividir, que é menor e que é mais próximo de 12, é o número 10. Então, eu coloco 1 aqui, porque 10 vezes 1 é 10. Então, eu vou colocar o 1 aqui e vou colocar o 10, que é o resultado. Ó. 10 vezes 1, 10. Vou colocar o resultado aqui, bem embaixo. Tá vendo que eu tô seguindo as regrinhas? Subtraio. 2 menos 0, 2. Sempre começa subtração, né? Começa pela unidade. E vocês lembram também que na subtração o número maior sempre tem que ficar em cima? Pois é, por isso que quando eu for procurar lá na tabuada, né, do divisor, o número tem que ser menor, certo? E 1 menos 1, 0. 0. Acabou minha operação? Não, não, não. Por quê? Porque ainda tem um número aqui para descer. Então, eu vou pegar esse 2, esse 0, e vou descer e colocar do lado do 2. Logo, o 2 vai se transformar em quê? Em 20. Não é verdade? Então, 20. Aí, eu vou novamente lá na tabuada de 10 e vou recorrer ao número que seja igual a 20. Logo, eu vou encontrar que 10 vezes 2 é igual a 20. Coloquei o 2 aqui do lado do 1. Tá vendo? E 10 vezes 2, 20. E coloco o resultado da minha multiplicação bem aqui embaixo. Porque 10 vezes 2 é igual a 20. Minimizo. Subtrair. Eita. Peraí. Vou fazer bonitinho. Subtrair. 20 menos 20. 0, né, professora? Então, 20 tira 20, não sobra nada. 0. Então, qual é o resto? 0. Isso quer dizer que essa divisão é divisão exata. Certo? Que é uma divisão exata, porque o resto é 0. Isso quer dizer o que mais? Terminei minha operação, agora minha subtração, não foi? Ou minha subtração. Terminei minha divisão, não foi? Então, o que é que eu encontrei? Qual foi a solução que eu encontrei para a mãe do Augusto? Eu encontrei que, para ela levar, né, 120 salsichas em pacotes de 10, ela vai precisar levar quantos pacotes, gente? 12 pacotes. Muito bem. Então, aqui, olha, eu já coloquei. Ela pode comprar 12 pacotes com 10 salsichas. Então, eu vou aqui e vou colocar bem aqui. Aí. Resposta. Ela pode comprar, né, 12 pacotes com 10 salsichas, certo? Aí, peraí. Com 10 salsichas. Agora, aqui é uma solução, né? Uma das respostas. Só que lá no supermercado, né, tem esse pacote que vem 10 e tem o pacote que vem 6. Então, não custa nada, né? Não custa nada eu procurar saber quantos pacotes ela vai levar, se ela optar levar esses pacotes que vem 6. Vai que dá mais barato, né? Não sei. Mas vamos lá, né? Fazer também essa outra divisão. Vamos lá. Novamente, né? Eu vou pegar aqui. O primeiro, já armei. Tá vendo? Coloquei o dividendo no lugar dele, o divisão no lugar dele, a chave no lugar dele. Tudo no seu lugar. Vou repartir aqui o 12, porque tem que ser um número maior do que 6. Não tão grande como 120, né? Vou só repartir primeiro, né?
usar primeiro esses dois algarismos, que é 12, e vou recorrer à tabuada de 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. Fácil. Então, já que eu sei que 6 vezes 2 é igual a 12, eu encontrei aqui já a minha primeira parte da divisão. 120. Ou 12. Coloco o 12 aqui embaixo. 6 vezes 2, 12. Subtrai. 12 menos 12, gente. 0. Ah, professora, mas deu 0. Acabou? Não acabou, sabe por quê? Porque ainda tem esse 0 aqui. Ah, professora, mas eu colocar o 0 aqui embaixo, eu não vou ter mais nada para fazer. O que é que eu faço, então? Nesse caso, em que eu tenho uma divisão, né? Em que sobra o 0 de resto aqui, na minha primeira parte da divisão, eu desço o próximo, o 0 que sobra, vou continuar com o resto 0. Terminei a operação, só vou terminar depois que eu desci o 0 para cá e coloquei esse mesmo 0, gente, ó. Repeti esse mesmo 0 aqui. Que 0 é esse? Mas parece sei lá o quê. Né? Gente, é porque é difícil escrever nesse negócio aqui, viu? Não é fácil, não. Pronto. Sim. Então, é isso. Certo? Olha, fiz aqui a primeira operação, sobrou 0. Só que como eu tinha o 0 aqui ainda, para fazer a divisão, né, para dividir, o que é que eu faço? Eu desço ele aqui pro resto e repito ele aqui no meu quociente, tá bom? Logo aqui, ó, só para comprovar para vocês. Quando eu tiro a prova real dessa divisão, ou seja, quando eu faço a operação inversa, que a gente chama dessa divisão, olha só o que eu encontro. Qual a operação inversa da divisão? A multiplicação. 20 vezes 6. Prova real o quê? Tem que estar o resultado, o mesmo resultado aqui, ó, do dividendo. Certo? 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. Então, como é que eu sei que está certa a minha operação? Eu sei porque eu fiz a operação inversa, 20 vezes 6, e encontrei o dividendo. Logo eu sei que essa operação está correta. Ou seja, a mãe do Augusto pode comprar 12 pacotes de salsicha com 10 salsichas, né? Ou, se ela preferir, pode comprar quantos pacotes, gente, quantos pacotes com 6 salsichas? 20 pacotes com 6 salsichas. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Eu sei que vocês entenderam, que vocês são bem espertos, tá? Vocês são espertos, tá? Vocês não me enganam, não. Vocês são espertos. Então, no espaço que tem do livro, né? Nesse espaço aqui, ó, aberto, vocês vão fazer a divisão, tá? E na resposta, vocês vão colocar essa resposta. Ela pode comprar 12 pacotes com 10 salsichas ou 20 pacotes com 6 salsichas. Legal resolver problema, né? Eu adoro resolver problemas. Não me vê com problema não, tá? Eu resolvo mesmo. Sim. Então, dando continuidade aqui, né? Parando as brincadeiras. O que é que eu vou querer de vocês? Eu vou querer que vocês procurem resolver essa operação aqui, da B, esse problema. Quero ver se vocês conseguem. Sei que vocês conseguem. Olha como é, ó. Os pães são vendidos em pacotes de 10 unidades. Quantos pães ela vai precisar, gente? Ah, professora, se ela vai precisar de 120 salsichas, ela vai precisar de 120 pães, né? Não vai colocar 2 salsichas dentro de um pão só, né? Então, ela vai precisar de 120 pães, né? Ok. É o total que ela vai precisar. Os pães são vendidos em pacotes de 10 unidades. Tá bom? A mãe de Augusto já comprou 60. Já comprou 60 pacotes. Ou seja,
60 pães, né? Ou seja, já comprou 6 pacotes de pães. Quantos pacotes de pães ela ainda precisa comprar para completar os 120 pães? Hum? E aí, vocês vão resolver? Eu vou deixar essa questão aqui para vocês resolverem, que é muito simples, tá? Para poder ajudar vocês, o que é que eu posso adiantar? Eu posso adiantar para vocês que basta vocês pegar o número total e subtrair, que não é uma divisão, é uma subtração que a gente faz nesse caso, porque ainda falta, então eu vou procurar saber o que resta comprar, né? Então, quando resta, eu encontro na subtração, tá bom? Eu vou pegar o número total e vou subtrair pelo número de pães que ela já comprou, tá bom? E preste atenção, ele quer saber quantos pacotes e não quer saber quantos pães faltam ela comprar. Ela quer saber quantos pacotes ela vai comprar, tá bom? Então, atenção nesse probleminha, que é um probleminha de subtração. Quando a gente estiver em aula online, em quinta-feira, certo? Que eu espero que quinta-feira dê certo, tá? A gente tem uma aula online e eu vou perguntar para vocês a resposta, tá bom? Beijo. Até amanhã. Amanhã a gente se vê na aula gravada novamente, tá? Beijo.